Prezado telespectador, está diante de você o pastor Timofei de Acouve, com 85 anos de idade, anos bem vividos na presença de Deus. Essa palavra tem enriquecido a minha vida. Eu quero que também ela enriqueça a sua vida. Nós queremos falar sobre 5 pães e 2 peixinhos. Apenas isso. Foi suficiente para alimentar muita gente. Jesus Cristo estava ensinando a palavra e enfatizando cada vez mais a necessidade de os homens compreenderem esta palavra, que ela pode mudar suas vidas. E foi falando, foi explicando, falando sobre o céu, falando sobre arrependimento, falando sobre uma porção de coisa. Tudo aqui registrado no Novo Testamento. E o povo estava com fome já, havia passado um bom tempo. O povo, creio que quando veio até Jesus, tinha se alimentado. Mas agora estava com fome. O que havia comido havia digerido no estômago. E Jesus estava pregando, eles ali presos, atentos à palavra dele, palavra viva, palavra gostosa. E o comentário era assim: esse homem fala diferente. Ele não é como os escribas e fariseus. Ele fala com autoridade. De fato, Jesus foi um homem que sempre falou com autoridade. Às vezes ele citava um profeta, outro profeta, para ilustrar, porque foram eles que receberam a mensagem do céu, foram eles que divulgaram a palavra, e a palavra foi escrita, e nós lemos hoje a Bíblia, e sabemos que foi assim mesmo que aconteceu. O povo estava com fome. Então Jesus levou o problema para os seus discípulos. Olha, esse povo está com fome, já está comigo há vários dias, 3 dias, eu estou com pena desse povo. Sinto dó desse povo, está me ouvindo, e alguns deles vieram de longe para me ouvir. Gostaria muito de ajudá-los. Aí um discípulo falou: Jesus, é muito simples, manda embora esse povo e cada um vai procurar pão em algum lugar, em alguma venda, algum empório, quem sabe, e o povo vai lá se abastecer para receber o pão para seu corpo, porque não pode ficar assim, vai desfalecer na estrada. Jesus disse: não é assim não. São vocês que vão dar comida para esse povo. Mas Jesus, de que maneira nós vamos arranjar pão da onde para alimentar essa multidão? E a multidão era grande, era mais ou menos 10.000 pessoas, contando homens e mulheres e crianças, todo mundo ali com fome. E um discípulo falou: olha, Jesus, eu encontrei um rapaz aqui que tem 5 pãezinhos. É o seu lanche que ele trouxe de sua casa, que sua mãe preparou para ele, pão com peixe, não sei se era assado, se era cozido, era muito gostoso. Trouxe para si mesmo. Então vamos falar com ele. Vamos lá falar com ele. Foram falar com ele, contando: olha, Jesus disse que você poderia emprestar esses pãezinhos, esse peixe, que ele quer abençoar. E o menino não duvidou, entregou com alegria até Jesus aqueles pães, e Jesus pegou, deu graças ao Pai lá em cima, abençoou os pães e foi partindo, até acabar. Mas quanto mais partia, aquilo mais aumentava. Parece que o pão crescia na mão dele. Parece não, crescia mesmo. Então os discípulos que organizaram todos lá no gramado, sentaram no chão, de 50 em 50, e assim por diante, para facilitar.
E foram levando, e o povo comendo. Eu quero mais. E todo mundo queria mais, achava gostoso. Aqueles pãezinhos abençoados por Jesus, que eram apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos, para alimentar toda aquela multidão. Diz a Bíblia que eles todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos de pão, pedaços de pão. Mas como é que isso aconteceu? O que é que Jesus usou lá? Será que ele colocou fermento ali para crescer o pão? Olha, esse mistério Jesus não nos revelou. Ele foi partindo, ele orou, agradeceu, abençoou, e as coisas foram acontecendo. Todo mundo ficou satisfeito. Que coisa boa. Você está com fome? Você não tem dinheiro para comprar pão? Olha, pede a Deus. Eu me lembro que quando eu estava em Pelotas, eu estava no meu primeiro ano de ministério, Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu moro no estado de São Paulo. Eu fui ser pastor lá. Fiquei lá 5 anos. Então eu imprimi um folheto sobre os mortos de verão. Fomos ao cemitério no dia dos finados. Fomos um bom grupo de pessoas da igreja, jovens, senhoras, homens. Fomos a distribuir os folhetos para todo mundo. Eu havia imprimido 1000 folhetos. De maneira que voltamos para minha casa, todo mundo com fome. E agora? Vou mandar eles embora. Vieram na minha casa, entraram, sentaram junto à mesa. Eu tinha lá um pedaço de pão. Eu tinha lá meia dúzia de ovos. Peguei, cozinhei aqueles ovos. Peguei aqueles pães, foi cortando. Peguei aqueles ovos, descasquei, foi cortando em pedaço. Eu dava um saleiro. Todos foram comendo. Toda aquela gente comeu aqueles pães, aqueles ovos, e foram para casa satisfeitos. Aí eu caí em mim e falei, espera aí, foi Deus que fez isso, não há dúvida. Ele multiplicou, não tínhamos mais pão, era somente aquilo, e todo mundo com fome, ele multiplicou. Isso pode acontecer na sua vida também. Que coisa maravilhosa. Agora, aqui há uma lição muito importante. Os discípulos disseram, despede a multidão, que cada um vai para a sua casa, que passe nas vendas, comprem pão e comam. Jesus disse, não é assim que vai acontecer, não. Vocês é que vão dar o pão. Mas como? Pois bem, viram como, aprenderam como. Agora, muita gente, quando tem problema, quer fugir do problema. Deve enfrentar o problema e resolver. Na igreja, por exemplo, há problemas, há dificuldades. Estamos precisando de comprar uma mesa para a ceia do Senhor. Precisamos de bancos novos para que o povo possa sentar. Enfim, há mais coisas que precisamos. Precisamos de microfone diferente, que põe na lapela. É mais fácil para o pregador. Mas como não dinheiro? Vamos pedir para outras igrejas. Não é essa a solução, não. Pede a Deus. Trabalhe. Faça planos. E Deus irá abençoar e irá multiplicar o pouco dinheiro que vocês têm. Vai multiplicar e vocês vão ter a mesa do Senhor, vão ter um púlpito novo, vão ter bancos novos, uma nova igreja, enfim. Tudo isso acontece quando o homem confia e não entrega o problema para os outros, ou não abandona o problema, mas enfrenta e resolve, busca Deus, dobra os joelhos, clama o Senhor lá em cima, e o Senhor responde, e o problema é resolvido. Na sua casa, falta pão, você está desempregado, clama o Senhor, mas saia também disposto a encontrar um emprego depois que você orou, depois que você pediu.
E Deus vai abençoar. Mas faça a sua parte. Não temos que abandonar o problema, mas resolver, seja qual for o problema. Porque Deus tem solução. Ele nos dá sabedoria e nós resolvemos e Ele é glorificado. Amigo telespectador, qual é o seu problema? Leva-o a Deus e Ele vai dar solução. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Amém.